Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. Como vencer o hábito de deixar tudo para depois. Se isso for interessante, te convido a ficar aí, viu? Muito obrigado pela sua presença. E está chegando mais algumas pessoas. O assunto hoje é procrastinação. Quem já não procrastinou? Vocês que estão entrando, vocês são de Ribeirão Preto? Vocês são daqui mesmo? Eu estou falando de Ribeirão Preto, né? Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer, né? Quem nunca se pegou dizendo a famosa frase, amanhã eu começo? Por incrível que pareça, eu ouço muito isso. Muitas pessoas chegam assim, né, arrependidas de por muito tempo usar essa frase, né? Amanhã eu começo o projeto, amanhã eu começo o exercício, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo o tratamento, amanhã eu começo a pensar nisso, e assim vai, né? Só que fica só pro amanhã, né? Pro amanhã. E esse amanhã nunca chega, muitas vezes. Isso é a tal da procrastinação, né? A gente pode perguntar de uma outra forma também, né? Quem nunca apertou o botão da soneca da vida? Já tinha ouvido falar assim? O botão da soneca da vida? Aquele botão que adia um monte de tarefas importantes, adia uma decisão importante, né? Adia um sonho importante. É o botão da soneca, porque fica tirando soneca, né? Não vai, não avança, não dá o próximo passo, não realiza, não termina, ou então não começa, muda no meio do caminho, desiste, né? E acha que não merece, acha que não é algo que se alcança tão facilmente, que o outro vai melhor do que eu, enfim, tudo isso compõe esse mesmo pacote, né? Então, e se você se identifica com isso, se você já pensou dessa forma, se você já passou por essa situação, né? Então, assim, não fique triste porque você não está só. Essa é a melhor parte, né? E é sobre esse vilão, né, que nós vamos, assim, falar. É um vilão, na verdade, muito silencioso. Só percebe quando alguém talvez possa dizer para você, você já reparou o tanto que você deixa para depois, o tanto que você empurra com a barriga, o quanto você foge, né, de começar, o quanto você, né, procrastina. Aí, enquanto alguém de fora não disser nada para a gente, ou para você, ou para mim, quem for vítima disso, né? Esse vilão, ele vai trabalhando dentro de nós silenciosamente, vai roubando o nosso tempo, né? Ele vai desperdiçando o nosso tempo, né? É a tal da procrastinação. Então, assim, eu não gostaria de só ficar, né, falando sobre isso, né? Nós poderíamos tentar até entender um pouquinho mais ao longo aqui da nossa caminhada aqui dentro dessa live, né? Então nós vamos assim tentar descobrir aqui, né? Por que procrastinamos? Por quê? Quais as consequências que isso que isso causa na nossa saúde mental? Na nossa carreira também, por que não? E na nossa vida pessoal, né? Uma pessoa que procrastina muito, quer dizer, como que anda a saúde dessa pessoa no sentido da mente, né? Como que está a carreira dela, o fluxo da carreira dela, né? O decurso da caminhada profissional dela, né? E a vida pessoal dela, como está? Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Então, existem estratégias, práticas,
e são até assim eficientes, né, para vencer a procrastinação e retomar o controle do tempo da vida. Porque é importante, né, que quando a gente procrastina, tem uma força que a gente está lançando para fora da gente para ser maior do que a gente, ficar nos roubando o prosseguir, o começar, o caminhar. Então isso fica, né, detendo a gente. E a gente elege isso. Não é outra pessoa que faz isso contra nós. Somos nós mesmos que delegamos, né, essa força maior que fica nos empatando a vida, né, que não deixa a gente fluir, né? Então, o que é a procrastinação como conceito? Muita gente confunde procrastinação com preguiça, sabia? Exatamente. E são coisas completamente diferentes, a procrastinação e a preguiça, né? Por quê? Porque a preguiça é uma falta de vontade de agir, é uma inatividade que não causa remorso na pessoa. A pessoa não fica com remorso depois porque não fez uma coisa, porque estava com preguiça, não estava entusiasmada para fazer, não tinha ânimo para fazer, né? Então nem causa remorso, né? Porque não mexe com a pessoa, né? É a preguiça, esse é um estado, né? Agora, a procrastinação, ela é diferente, né, do caso da preguiça, porque ela é uma atitude, ele é um ato de escolher fazer algo mais agradável ou menos importante no lugar de uma tarefa que nós sabemos que vai precisar, né, que nós comecemos a fazer logo. Então eu preciso começar esse exercício amanhã, né? Vamos supor, eu preciso começar, mas mas e se eu fizer essa outra coisa aqui que é muito mais agradável para mim? Eu acabo indo para o lado de cá. Então eu vou procurando por conforto do conforto. Então eu fico comodismo do comodismo acomodado. Então eu não saio, né? Eu não venço, eu não dou o passo seguinte, eu não começo, ou então, né, não termino, eu paro no meio do caminho. Então isso, o que causa no sujeito, né? O que causa na pessoa? Essa escolha, ela vem acompanhada de um sentimento de culpa quando nós procrastinamos, né? E causa o quê? Estresse e ansiedade. Então, às vezes, você não sabe por que você está ansioso, você está ansiosa, você não sabe por que você está estressada, que você está impaciente, que alguém vai conversar com você, você está ríspido, né? Você tem uma reação de impaciência, de intolerância, e você não sabe de onde está vindo isso. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Você está tendo sintomas de uma culpa que você está sentindo porque você sabe aonde você tem que ir e você não vai. Você sabe aonde você tem que chegar e você evita chegar, né? Você sabe que você tem que começar alguma coisa e você deixa para depois e nunca começa. Então, no fundo, isso vai gerando uma energia negativa, você vai acumulando essa energia, ela vai gerando um certo estresse dentro de você e isso vai acarretar uma ansiedade. Então, olha só que círculo vicioso, né, horrível de uma pessoa sentir no cotidiano da vida, né? Então, a pessoa que procrastina, ela acaba sofrendo, ela é uma sofredora, um sofrimento silencioso, ela é vítima, né? Então ela reage com sofrimento, porque no fundo, quem quer ser procrastinador, né? No fundo, quem quer ser isso? Ninguém. Então, quando isso acontece, a pessoa fica entristecida, né? Quando não fica entristecida, aí a gente tem que pensar seriamente no que está acontecendo, né? Porque aí então está envolvendo outros fatores que precisam ser estudados. Bom, mas você, padre, você disse que agora há pouco que eu delego essa coisa para ficar me barrando, né? Não é alguém que imputa sobre mim
a procrastinação? Sou eu mesmo que acabo fazendo essa escolha, às vezes até de uma forma inconsciente, né? Então, mas por que nós fazemos isso com a gente mesmo, hein? Por quê? Uai, mas se eu sei que isso me estraga, que isso me corrói, que isso me deixa com culpa, isso me deixa infeliz, isso me deixa triste, isso me deixa com remorso, então por que eu faço isso comigo mesmo? Da onde vem isso? Então, vamos procurar ali, ó. A ciência explica que a procrastinação é, na verdade, um mecanismo de regulação emocional. Então, olha, é um mecanismo que vai regular o meu estado emocional, né? Vamos continuar, então. Então, quando nós nos deparamos com uma tarefa chata, difícil, ou que nos gera medo, o nosso cérebro ele tenta nos proteger desse sentimento negativo. Tá vendo? Então, quer dizer, você lança um olhar antecipado, você antecipa uma situação que envolve aquilo a nível de sentimento. Então você olha e sente que vai ser chato, ou então você olha e você sente que vai ser difícil, ou então você vai ficar com medo de não dar conta. Então tudo isso, né, faz com que o nosso cérebro tenha uma reação no sentido de nos proteger. Ele está falando assim, nossa, ele está apavorado em fazer isso, fazer aquilo, começar aquilo. Peraí, deixa eu proteger ele, né? Então, isso vem desse sentimento negativo. Então, ele nos empurra para uma atividade que traga uma recompensa imediata. Então, o teu cérebro faz uma escolha. Ele fala assim, tá bom, não vai sofrer, não vai não. Exercício, nossa, ficar sem comer, dieta, nossa. Não, peraí, vem para cá. Eu te levo para aqui porque aqui é melhor, aqui você vai se sentir recompensado, né? Então você vai ficar muito feliz com isso e enfim. E você vai acabar esquecendo aquilo que você tinha que fazer. Olha que armadilha, né? Então assim, o seu cérebro fala assim, pega o celular, vai, passa o dedo aí, começa a ver o que está acontecendo aí, e esquece desse negócio aí, você vai sentir muito mais prazer ficar aqui com o seu celular na mão fazendo isso, né? Entra nas redes sociais, né? Ou então, se você não quer, você está cansado do celular, vai lá na sala, liga a televisão, lê, e veja mais um episódio daquela série que você estava vendo. Nossa, isso é muito mais legal. O que você está disposto a fazer? Uma pipoca? Vai lá, faz uma pipoca, come pipoca e deixa isso para lá, né? Ou então, sei lá, pega o telefone, manda uma mensagem para uma pessoa que faz tempo que você não manda, começa uma conversa e bate um papo. Tá vendo? É o cérebro, né? O cérebro ali arrumando uma baita de uma armadilha para a gente, né? Só que isso tudo tem causas, sabia? Por trás da procrastinação tem causas. Uma das causas é o perfeccionismo. Ixi, eu não tinha pensado nisso, hein? Perfeccionismo como causa da procrastinação. Exatamente. O medo de não fazer um trabalho perfeito é tão grande que a pessoa prefere nem começar. Olha que cobrança, hein? Mas que autocobrança severa, até cruel, né? Então, assim, é um perfeccionista. Então, ele sabe que ali vai exigir dele, né? E aí ele tem medo de não dar conta do recado. Ele tem medo de não ser bom o suficiente. Ou até bom mais do que o suficiente. Então ele prefere nem começar, porque ele vai evitar que ele tenha esse desprazer, ele vai evitar essa decepção que ele porventura possa sentir. Então ele antecipa, fica com medo. Obrigado, viu, pelos corações, pelos likes. Muito obrigado. Beijo no coração. Outra coisa, medo do fracasso.
Ah, então é uma pessoa que... Ah, tá. Não. O medo do sucesso também. Oh, mais coração. Beijo. Muito obrigado. Medo do fracasso, medo do sucesso também. Medo. Então, sem medo, vamos colocar o medo aqui, né? O receio de ser julgado ou da responsabilidade que o sucesso pode trazer. Então, assim, se eu me fracassar, o que vai acontecer se eu fracassar? Ah, todo mundo vai, né, tirar sarro de mim, ou então vai dizer assim, eu sabia que ele não sabia mesmo, que ele não dava conta, né? Tá vendo? A gente constatou agora, a pessoa não quer sentir isso. Ou então, o sucesso. O sucesso tem consequência, porque o sucesso ele pode gerar uma fama. A fama pode levar a uma falta como fala, quando você se expõe, né? E você perde a sua intimidade, né? A sua intimidade, você fica exposto. E aí depois você, nossa, e como é que eu vou fazer com essa exposição? Não sei, acho que eu não vou dar conta disso não. Então, volta e né, estanca aqui e nem começa. Tá vendo que é um medo? Então, aqui a chave é medo. Né? Ou então, uma sensação de sobrecarga. A tarefa parece tão gigante e esmagadora que nós não sabemos nem por onde nós vamos começá-la. Exatamente. Então, eu estou trabalhando aqui agora com sensação, né? Uma sensação de sobrecarga. Eu olho e falo, nossa, tem um caminhão. Aí eu tenho que encher aquele caminhão. Então, parece ser tão gigante o fato de eu ter que encher aquele caminhão, né? Que eu não sei nem por onde que eu começo. Por onde que eu começo? Tem que encher. Deixa pra lá. Tem tantas gavetas desarrumadas na minha casa, mas peraí, por onde que eu começo? É muita gaveta, outra hora eu arrumo, outra hora eu ponho a mão nisso, não vou pôr a mão nisso agora não, porque não sei nem por onde que eu começo, tá vendo? Então assim, é uma sensação de sobrecarga que aquele evento futuro que eu vá começar a desempenhar pode imputar sobre mim. Outra coisinha também, né? Uma falta de entrosamento, e aqui eu sempre falo, né? Tem uma palavra que está muito em voga hoje em dia, mas ela é uma palavra que ajuda tanto, é a palavra conexão, né? Conectar, conexão, conectado, né? Então assim, vamos usar ela porque ajuda muito, ó. É uma falta de conexão com a tarefa, falta de engajamento com a tarefa, né? De entrosamento com a tarefa, tá vendo? Falta de conexão com a tarefa. Olha como conexão explica bem, né? Quando não vemos um propósito ou então um benefício claro naquilo, aí o que desaparece? A motivação. Eu olho para aquilo, não vejo um propósito bacana que vai me envolver, né? Tá todo mundo falando, você precisa começar a fazer isso, olha, né? Aí você olha para aquilo que está todo mundo falando, você fala assim, mas eu não vejo um propósito nisso, sabe? Eu não vejo nem sentido, né? Eu vou me beneficiar em quê com isso? Então, né? A motivação desaparece. Então, assim, você conseguiria identificar esses gatilhos aí que levam você a procrastinar? Alguém aqui já, né, na hora que eu fui descrevendo aí as causas que tem por trás, alguém será que percebeu isso, né? Em alguma vez, em algum momento na vida, né? Poderia até comentar aí. Vamos agora para as consequências ocultas de uma procrastinação. Então, tem consequências, Padre Mauri? Tem consequências. E essas consequências, elas podem ser muito aparentes?
Pode, mas também pode ser ocultas. Então vamos olhar para essas consequências, né? Pode parecer que adiar uma tarefa é algo assim que é inofensivo. Pode parecer. Mas o acúmulo desse hábito, né, de adiar uma tarefa de novo, adiar outra tarefa, adiar uma tarefa, adiar outra tarefa, está vendo? Então, o acúmulo desse hábito gera um efeito bola de neve. E é terrível, terrível, né? Então, assim, bola de neve, se ela começa a girar, ela vai aumentando, aumentando, aumentando e continua girando. Ela não para e vai aumentando, né? Então, é devastador isso, né? As consequências vão muito além de uma entrega atrasada, né? Por quê? Porque tem um impacto na saúde mental nossa. E esse é o mais grave, né? Esse impacto é o mais grave, né? A procrastinação, ela pode se tornar crônica. O que é o agudo e o crônico? O agudo, ele é pontual, é esporádico, né? Aconteceu agora, obrigado pelo coração, beijo. Pode acontecer agora. Agora, quando é crônico, é porque vem, uma hora sobe, depois desce, sobe, desce, mas não abandona, fica ali, né? Fica subjacente à história. Então, assim, né? A procrastinação, essa crônica, né? Ela alimenta um ciclo vicioso de estresse, que gera ansiedade, que provoca culpa na pessoa, e aí vai baixando na pessoa a sua autoestima. Então, poxa vida, né? Obrigado. Beijo também. Quer dizer, essa autoestima vai baixando, 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 que é o quê? Está vendo como está tendo um impacto? Aonde? Na saúde mental. Uma pessoa que está ali totalmente de uma baixa estima, não tem mais estímulo, não tem mais vontade, não tem... A sua energia vital, ela está cedendo lugar para a sua energia de morte. Então, assim, a pessoa se sente incapaz, né? Então, aquilo que faz a gente procrastinar mais ainda. E o que faz nos sentir pior mais ainda. Então, já viu como, por isso que chama efeito bola de neve? Porque vai gerando uma coisa, gera outra e você não sabe, você fica derrapando, fica atolado nessa lama, nesse barro e não vai adiante, né? Uma outra coisa, o impacto no desempenho profissional ou então no empenho da vida acadêmica, né? A qualidade do seu trabalho cai drasticamente quando você fica numa situação crônica de procrastinação. Então, assim, tá vendo como tem um impacto direto, né, no seu desempenho como profissional, no seu trabalho, no seu ganha-pão, que é importante, ou então, de repente, você trabalha ali na vida acadêmica, na academia, né, na faculdade, universidade, a grande academia, né? Então, ali, você vai tendo o quê? Vai tendo prejuízo, vai caindo drasticamente. Então, puxa vida, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Bom, às vezes nós entregamos coisas feitas na correria, às vezes nós ficamos noites mal dormidas, nós começamos a ter perda de prazer, ato falho. Nós começamos a ter perda de prazos, consequentemente, perda de oportunidade de crescimento, perda de oportunidade de promoção, ou então lá, né, quando nós estamos sendo como estudantes, perda da possibilidade de ter boas notas, né? Então, olha, tudo isso impacta no desempenho profissional na academia, ou sendo profissional docente, né, ou sendo um aluno, né, que está ali fazendo o seu curso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a coisa é feia mesmo, né? É muito feia. O impacto na saúde física também. Procrastinar também tem impacto na saúde física, sim,
Por quê? Porque o estresse crônico gerado pela procrastinação, ele pode levar a o quê? A problemas de sono. Pode levar a enxaqueca, dores de cabeça, pode levar a problemas digestivos. E isso faz o quê? Pode enfraquecer o sistema imunológico. Nossa, sério? Então, olha, né? Ficar só procrastinando, você tem coisa que você não vai poder procrastinar, né? Porque se você trabalha e você tem que cumprir os prazos, você tem que entregar as tarefas, senão você não recebe o seu salário, então isso você vai fazer. Isso você vai fazer. Você vai ter que comer, vai ter que se alimentar, então isso você vai ter que fazer. Então essas coisas necessárias você vai fazer. Só que saiu daí, você não faz mais nada. Você não tem ânimo, você não consegue. Então comece a pensar seriamente se esse é um diagnóstico que você percebeu de si mesmo, de si mesma, né? Então comece a ver como que eu faço para eu sair dessa situação. Eu não quero mais procrastinar. Um outro prejuízo, vamos dizer assim, né? Que é o impacto nos relacionamentos. Né? Quando nós ficamos adiando compromissos, quando nós ficamos adiando promessas, nós geramos o quê? Desconfiança nos outros. Nós geramos o quê? Frustração nas pessoas. E quem são as pessoas? Aquelas que nós mais amamos. São os nossos amigos, os nossos parentes, os familiares, ou então os nossos parceiros, né? Os nossos cônjuges. Então, olha só, o impacto negativo sobre a questão do relacionamento. Então, olha que prejuízo chato, né? Então, o custo de uma procrastinação, e principalmente a crônica, é muito alto a se pagar. É um custo muito alto. Então, procrastinar não é só sobre deixar para depois. Eu deixei para depois. É procrastinar. Não é só sobre isso. É sobre comprometer ativamente a nossa qualidade de vida. Porque nós falamos de tudo aqui, né? Da mente, falamos do físico, né? Do comportamento, do relacionamento. E tá vendo? Então, quer dizer, quando eu começo a procrastinar e eu vou deixando que isso se torne uma situação, um comportamento crônico, olha o prejuízo que eu estou dando para a minha qualidade de vida como um todo. Então a pessoa precisa tomar conta disso, né? Precisa tomar uma decisão, precisa tomar um rumo diferente, né? E ela tem que fazer alguma coisa em prol para que isso aconteça. Bom, nós temos estratégias práticas para uma ação imediata. Então, né, se você ficou aqui comigo até agora, vamos ver aqui umas estratégias práticas para a ação, né? Bom, vamos partir da premissa que você entendeu o problema, que nós entendemos o que é esse problema da procrastinação desde o começo da live, né? Então, a parte que agora uma parte assim que eu tenho certeza, né? Você entendi o problema, eu entendi, tá? Eu vi a questão das consequências de se ficar vivendo esse problema e às vezes até de forma crônica. Eu já vi tudo, os prejuízos que causam, enfim, tal, que cai lá na situação da qualidade de vida como na sua plenitude, né? Então, como que a gente sai disso? Como que a gente sai disso? Vamos anotar? Temos algumas estratégias aqui. Então é importante, temos estratégias aqui que são muito pertinentes. Eu tenho uma primeira estratégia para você. A regra dos 2 minutos. Você já ouviu falar da regra dos 2 minutos? Ela foi criada por David Allen. Ele é autor do livro Getting Things Done, né? A regra ela é simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser concluída,
Então, faça essa tarefa imediatamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Dá licença, eu posso tomar uma aguinha? Se eu tenho que fazer uma coisa e eu sei que vai levar menos de 2 minutos, ou até no máximo 2 minutos, então eu já pego, vou fazer. Tomo iniciativa e faço. Então ela chama regra dos 2 minutos. Então, eu vou responder um e-mail rápido, eu vou lavar a louça do café rápido, porque é rápido, eu vou arrumar a cama, porque é rápido. Então isso cria um momento de realização e impede que pequenas coisas se acumulem. Então, eu começo por aí. Eu vou procrastinar um monte de coisa hoje, mas essas de 2 minutos eu não vou, porque eu estou começando um trabalho comigo. Eu estou começando um exercício comigo mesmo, para eu sair dessa cronicidade de uma vida de procrastinação. Eu vou retomar, eu vou recomeçar, eu vou melhorar e eu vou sair dessa armadilha. Então eu começo pela regra de 2 minutos. Quanto vai levar de tempo para fazer isso? Não, 2 minutos, já vou fazer agora, não vou deixar para depois. Perdão, é já, é agora. Temos uma outra estratégia aqui para você. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Nós podemos pensar numa metáfora de fatiar o salame. Se uma tarefa parece um monstro gigante, como escrever um relatório trimestral, por exemplo, então você vai fazer o quê? Você vai quebrar essa tarefa em pedaços minúsculos e gerenciáveis. Você tem que fazer alguma coisa e você já percebe que ela parece ser um monstro gigante. Nossa, ela leva mais de 2 minutos, então você vai fazer o quê? Você vai quebrar ela em pequenos pedaços, em pedaços menores. E você vai gerenciar isso e você vai fazer aos poucos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Abrir um novo documento e salvar com o nome do relatório. Abrir um novo documento e salvar com o nome do relatório. É o primeiro passo. Segundo passo, pesquisar e coletar os dados de vendas. Terceiro passo, escrever o primeiro parágrafo da introdução. Cada passo pequeno é uma vitória fácil, que vai motivando você a dar o próximo passo. Tá vendo? Então, assim, nós estamos falando aqui desse relatório gigante, né? Então, a gente dividiu ele em 3 partes, né? Eu faço a primeira, depois eu faço a segunda, depois eu faço a terceira. Uma coisa que não dura 2 minutos, que dura 6, você divide 2, 4, 6. Eu faço 2 minutos, depois 2, depois 2. Eu tinha que fazer um exercício, eu tenho que fazer uma caminhada. Então, peraí, eu não quero começar por 100 metros, porque talvez eu vou ficar empurrando com a barriga, eu não vou começar. Então, peraí, vou dividir. Vou começar bem devagarzinho. Hoje eu vou caminhar 10 metros, só 10. 10 metros. Pronto, caminhei, voltei. Amanhã, ainda vou dar uma caminhada de 10 metros. Tudo bem, tá bom. Você está num processo, você está fazendo algo. E aí você vai paulatinamente aumentando a sua produção no sentido de executar aquilo que antes você deixaria para depois e não faria e não iria fazer nunca na vida, né? Então, olha só, muito bacana. Essa é a estratégia aqui, a técnica chamada técnica Pomodoro. É uma técnica mais clássica e ela é muito funcional. Você vai precisar de um cronômetro. Mas aí vai ficar difícil, hein? Não, o cronômetro é fácil. Pega o seu celular. No relógio do seu celular tem cronômetro. Aí você usa, tá vendo?
Você achou que você tinha que ir lá não sei aonde buscar um cronômetro, hein? Meu Deus do céu. Não, no seu celular mesmo. Lá no reloginho que você põe para despertar, lá tem, lá embaixo você vai virando, você vai procurando, tem lá, cronômetro. E aí então, ajuste, você vai escolher uma tarefa, qualquer tarefa. O que você vai fazer? Escolhe. Você vai pensar, vou fazer isso, será que vai dar? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, então tá. Agora você vai ajustar o cronômetro para 25 minutos. 25 minutos, tá bom? Tá bom. Então começa a fazer o que você tem que fazer. Mas faz focado, não para. Você preferiu 25 minutos, começar com 25 minutos, então tá bom. Então vai. Não se distraia, hein? Se comprometa com esses 25 minutos. A tarefa é grande, mas você colocou 25 minutos no seu cronômetro. Quando o alarme tocar, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Você trabalhou 25. Aí você pôs o relógio para despertar. Você não precisa ficar preocupado com o tempo. Você não precisa ficar preocupada com o tempo. Você pôs o relógio para despertar. O relógio vai trabalhar para você. Você só vai ter que fazer aquilo. Aí você faz. Você sabe que daqui a pouquinho você vai parar e descansar. Então você faz. Na hora que tocar, aí você se entrega. Deixa o relógio tocar. O relógio tocou, opa, parei, 5 minutos, vou dar uma descansada. Entendeu? Aí você descansa 5 minutos. Você dá uma alongada, você bebe água, igual eu fiz aqui, né? Mas você não vá pegar o celular, porque o celular vai te distrair e isso vai passar de 5 minutos. Não faça isso. É para você fazer outras coisas, se alongar, dar uns passinhos para cá, para ali, beber uma água, etc. Petiscar alguma coisa, talvez você queira fazer isso, tudo bem. Mas não pega o celular. Isso é importante. Bom, aí, após 4 pomodoros, ou seja, 4 ciclos de 25 minutos, você vai fazer uma pausa mais longa, de 15 minutos a meia hora. Então, você fez 4 pomodoros, certo? 4. Então, você fez 25, descansou 5. 25, descansou 5. 25, descansou 5. 4 vezes, aí você, 15 minutos agora são meus. Ou então, meia hora. Acabou. Então, vai fazer outra coisa. Vai ficar feliz com outra coisa. Entendeu? Então, essa técnica combate a sensação de sobrecarga e vai treinando o seu cérebro para você manter-se antenado com o foco, né, no lugar certo. Vamos para uma outra estratégia? Vamos. Então você vai precisar de criar um ambiente à prova de distrações. Isso é importante. Você tem que ter um ambiente, né, que você vai tirar os ruídos externos que possam te atrapalhar. Então você vai procurar sem distração. O seu ambiente molda o seu comportamento. Olha só. Está em silêncio, não tem estímulos, não tem ruídos, eu estou me comportando de uma forma tranquila, estou em paz, consigo até ficar focado. O ambiente está me ajudando. Então eu tenho que promover, né, criar esse ambiente ao meu entorno. Ou então eu ir para um ambiente que já tem todo esse preparo, né? Aí, se o celular é a sua maior distração, coloque-o em um outro cômodo. Ou então use aplicativos que bloqueiem as redes sociais durante um tempo de trabalho. Existe? Existe. Aí você vai fechar as abas desnecessárias do navegador, né? E avise as pessoas ao seu redor que você precisa de foco. Crie o seu santuário de produtividade. Então, está vendo que você precisou trabalhar para você, né, conseguir realizar esta estratégia de número 4? Você tem que trabalhar. Então, está vendo como que você já está imputando em você um passo adiante?
né, uma proatividade, mesmo que numa coisa mínima, é uma preparação, mas você já está fazendo um grande exercício. E aí, então, depois é só dar o próximo passo. Então, você vai criar o seu santuário de produtividade. Se você está ali dentro, é sagrado aquele espaço para você. E aí você vai fluir. Então, olha só, né? Tudo concorrendo para o seu bem. Temos uma quinta estratégia aqui. Olha que legal. Sistema de recompensas. Opa, está começando a melhorar, hein? Sistema de recompensas. O nosso cérebro ama recompensas. Ó, fica a dica, hein? Aqui nós já podemos lançar um olhar para um monte de outras coisas, hein? Lembrando que o nosso cérebro ama recompensa. Então, quando a gente recompensa, quando a gente elogia, portas se abrem, janelas se escancaram, né? Então, preste atenção nisso. O nosso cérebro, ele ama recompensas. Engane o seu cérebro. Você não vai ser um mau caráter fazendo isso, porque ele é teu. Engane o seu cérebro, mas a seu favor. Viu só? Então você vai definir uma recompensa clara para quando você terminar uma tarefa difícil. Por exemplo, depois que eu terminar esse capítulo, eu vou assistir a um episódio da minha série favorita. Isso associa a tarefa a algo prazeroso. Tá vendo que dica fenomenal? Então é o sistema de recompensa. Você lembre-se disso, hein? Recompensa é algo poderoso. Então, use a seu favor. Use a seu favor. Aprenda e use a seu favor, mas não faça maldade, hein? Não quero que você faça maldade, cause prejuízo para as pessoas, no sentido de se tornar um manipulador, um controlador. Não é isso aqui, hein? Nós estamos falando. Aí você foge completamente aqui do fio da meada aqui, né? Você perde o fio da meada. Nós estamos falando de outra coisa. Então você vai enganar, né, o seu cérebro e fazendo para ele um compromisso de recompensa. Então você conseguiu fazer a tarefa no tempo que você estabeleceu. Você fala: agora eu posso tomar um cafezinho, ou então agora eu posso tomar um suco, ou então eu posso assistir um pedacinho de alguma coisa, e pronto. Então você recompensou. Vamos para a estratégia de número 6, é a última que eu tenho aqui para compartilhar. Autocompaixão e o poder do recomeço. Nós vamos dar esse nome para essa estratégia. Autocompaixão e o poder do recomeço. Você vai falhar. Haverá dias em que a procrastinação vai vencer. Mas está tudo bem. O segredo é não entrar na espiral da culpa. Não entra. Tá tudo bem. Não entra na espiral da culpa. Em vez de pensar: eu sou um fracasso. Nossa, eu sou um fracasso. Não. Pensa assim, ok, hoje não deu, amanhã é um novo dia e uma nova chance para eu tentar de novo. Ou seja, perdoe-se e recomece. Não tenha medo. Então, quer dizer, essas foram as estratégias, né, que a gente... Então, vamos recapitular as estratégias, né? Tem a de 2 minutos... Se é rápido, faço agora. Dividir para conquistar, transformamos monstros em pequenas tarefas. Técnica Pomodoro, 25 minutos de foco, 5 de descanso. Depois de um ciclo maior, um descanso maior. Ambiente à prova de distrações, facilite o foco, dificulte a distração. O santuário. Sistema de recompensa, dê um prêmio ao seu cérebro. E autocompaixão, perdoe-se e recomece
Quando? Sempre. Perdoe-se e recomece sempre. Não desista. Vamos, aqui eu gostaria de deixar uma mensagem, uma última mensagem para essa nossa conversa sobre procrastinação. Vencer a procrastinação é um processo, não é um evento mágico que acontece da noite para o dia, de uma hora para outra, de um momento para o outro. Vencer a procrastinação é um processo, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né? Então, se você estiver lutando contra a procrastinação, seguindo tudo isso aqui que a gente conversou hoje, celebre cada pequena vitória que você tiver. Celebre, viu? Celebre, diga para a sua mente, olha, parabéns, recompense-a e celebre. Cada tarefa que você começou, mesmo que não tenha terminado. Cada vez que você escolheu o foco em vez de escolher uma distração. Então lembre-se que você tem o poder de mudar seus hábitos e construir uma vida mais produtiva. Então leve, uma vida mais plena e uma vida com menos ansiedade. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado em algo nesse momento, ajudado você a ter uma ideia melhor sobre essa complexidade que se chama procrastinação. Obrigado pelos corações, beijo, que isso tenha ajudado, né? E eu vou tentar aqui agora fazer um exercício mágico que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de terminar essa live e deixar ela como uma postagem, né? Deixar ela aí gravada, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso, porque estou aprendendo. Mas muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua atenção, aqueles que ficaram comigo, né? Não tem problema que não sejam milhões e milhões de pessoas. Basta apenas que cada pessoa que esteja comigo tenha ficado realmente comigo, e isso foi extremamente importante. E eu sou muito grato por isso. Muito obrigado, Deus lhe pague e abençoe. Um beijo no seu coração, fica com Deus, e agora então eu me despeço. Tchau.